Amém. Graças a paz, irmãos, aos que ficaram. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina do pacto, que nós vimos estudando. Antes de começar, gostaria de orar com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças por mais um dia. Queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que temos de poder estarmos em Tua casa, de podermos estudar a Tua palavra, e uma doutrina tão importante para as nossas vidas, Senhor. Queremos pedir que o Senhor conduza nossos corações a essa verdade, de forma que nos relacionemos com ela e enxergamos quem Tu és e o que fizeste por nós através do pacto e dessa aliança. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós vimos na primeira aula, fazendo a recapitulação sobre o que era a aliança, que era o pacto. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, segundo Palmer Robertson. Diogo falou isso para a gente. Então, eu quero dizer, o que ele queria dizer com isso é que a aliança, ela é um laço inviolável da parte de Deus, com condição de vida e de morte, mas que é Deus, na parte soberana, quem dita os termos da sua aliança. Nós vimos na aula passada sobre o pacto das obras, e nos pactos das obras nós vimos que ele é conhecido como pacto da natureza, como pacto legal, como pacto da vida, como pacto edênico, como um pacto adâmico, mas que nós temos assim, conhecemos e falamos como o pacto das obras. Ele é um ato de bondade também e benevolência de Deus, pela qual Deus requer de Adão uma obediência temporária. Adão passaria por um teste de obediência, ele teria que praticar essa obediência perfeita, mas sabemos que nesse teste Adão fracassou. Era um teste limitado, não era algo que seria para sempre. Adão não ficaria em teste para sempre. Se Adão tivesse obedecido plenamente ao mandamento e às leis de Deus, a ordem que Deus deu a ele, nós seríamos transportados imediatamente do estado de inocência para o estado de glória. E não precisaríamos mais das outras dispensações ou das implementações do pacto de Deus no decorrer da história. Então, esse pacto das obras, ele tem uma promessa, e a promessa era a vida, era uma qualidade totalmente superior de vida, ou seja, era a vida eterna, no cumprimento das ordenanças, no cumprimento das leis e dos mandamentos de Deus, no pacto das obras. Caso o homem cumprisse cabalmente aquilo que Deus requeria dele, nós teríamos uma melhor qualidade, teríamos ali em Adão a vida eterna. Esse pacto ele é recheado de graça, porque antes da queda nós conseguimos enxergar a comunhão de Deus com o homem, nós conseguimos reconhecer e enxergar a relação dele, nós conseguimos enxergar a vida que Deus deu a Adão, e como requeria uma obediência perfeita, e não aconteceu, essa maldita desobediência de Adão é a ponte que liga toda a raça humana ao estado de pecado. Mas o que nós veremos no pacto da graça é que a obediência de Cristo ao pacto da redenção, no qual também nós vimos na aula passada, é a ponte que conduz os eleitos de Deus ao estado de graça. E glória a Deus por isso. Mas ainda nós também nos relacionamos com o pacto das obras. Isso é contínuo. Então, nós temos a unidade dos pactos. Eles se relacionam. E se eles se relacionam, eles são uma unidade. Se Adão cai, se Adão peca e ele assim perde o direito da promessa de vida eterna ali em sua queda, qual escape então? O que nós teríamos após a queda de Adão? Qual escape para cada um de nós, tendo em vista que Adão era o nosso representante federativo? Cristo. Ele é a restauração do relacionamento de Deus com o homem. Ele agora, no pacto da graça, passa a ser o nosso representante legal. Ele agora é o segundo Adão, o Adão perfeito que cumpre a todos os mandamentos que Adão fora incapaz de cumprir.
Na verdade, o pacto da graça, ele não é um plano B de Deus. Deus não teve naquele momento um plano para a nossa salvação. Não foi um plano B que entrou no lugar do plano A. Não é isso. O pacto da graça é uma provisão graciosa de Deus para que nós escapemos da condenação do pacto das obras. Ele funciona totalmente no pacto das obras. O pacto não realizará, ela não é realizada em todos os homens, como dizem alguns universalistas. Como falei no início, ela é destinada apenas para os eleitos de Deus. E que a oferta da aliança também não chegará a todos. Ela é totalmente limitada apenas aos eleitos de Deus. Quando nós enxergamos que a aliança, o pacto da graça de Deus, ele é algo particular e não se estende a todos. E quando temos a percepção de que todo esse plano redentivo foi concordado na eternidade, e que dentro dessa concordância do plano redentivo, eu, Natan, Laís, cada um de nós estamos incluídos, isso deve encher os nossos lábios de júbilo. A aliança, ela é particular e não universal. E nos alegremos com isso, porque nós estamos incluídos nela. Uma outra característica é que é essencialmente a mesma em ambas as dispensações, embora com mudanças na forma da sua administração. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a essência é a mesma. Então, primeiro, esta afirmação ela é contraditada por muitas pessoas que dizem que os santos do Veterotestamentário foram salvos de maneira diferente da dos crentes neotestamentários. Mas a unidade da aliança em ambas as dispensações ou as administrações é comprovada pelas seguintes ponderações. Primeiro, a expressão sumária da aliança é a mesma sempre, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu serei o seu Deus. Essa é a expressão do conteúdo essencial da aliança com Abraão, por exemplo, em Gênesis 17:7. Também da aliança sináitica em Êxodo 19:5 e 21. Da aliança das planícies de Moabe, em Deuteronômio 29:13. Da aliança davídica, em 2 Samuel 7:14. E da nova aliança que nós lemos agora em Jeremias 31:33, e também que está sendo dita em Hebreus 8:10. A essência é a mesma, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu serei o seu Deus. Um outro ponto que prova de que a essência é a mesma em ambas as dispensações, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é que a Bíblia ensina que só há um único evangelho por meio do qual os homens podem salvar-se. E este evangelho, ele foi ouvido na promessa materna, em Gênesis 3:15, foi pregado a Abraão, segundo Paulo, dito em Gálatas 3:8, e não pode ser substituído por nenhum evangelho judaístico. Gálatas 1, do 8 ao 9. O mediador da aliança, ele também continua sendo o mesmo, porque em Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O meio da salvação, revelado na aliança, também é o mesmo. A Escritura insiste, e nós temos visto isso nos sermões que temos estudado de Gênesis nos domingos, que a Escritura insiste nas condições idênticas em toda a linha. Gênesis 15:6, comparado, por exemplo, com Romanos 4:11, de que a exigência é a fé. Lembra que nós estudamos no culto passado, pregado pelo pastor, que Abraão creu, isto lhe foi creditado como justiça. As promessas cuja realização os crentes esperavam também eram as mesmas, os sacramentos. Embora diferindo na forma, têm essencialmente a mesma significação em ambas as dispensações. Um outro aspecto que diz que a essência é a mesma, tanto no Antigo como no Novo, é que ela é tanto condicional quanto incondicional.
Por quê? Incondicional. Porque ela não há na aliança da graça nenhuma condição que possa ser meritória. Ela é incondicional porque não há na aliança da graça nenhuma condição que possa ser meritória. O pecador, ele é então exortado a crer e se arrepender, mas sua fé e o seu arrependimento de modo nenhum merecem a bênção dessa aliança. E ela é condicional. Por que ela é condicional? Porque essa condição se refere ao primeiro ingresso. Ao primeiro ingresso consciente na aliança como uma comunhão real de vida. E este ingresso, ele depende da fé. Então ela é incondicional porque ela não é meritória, e ela é condicional porque depende da fé, a condição da fé. Tendo dito isto, o pacto da graça ele foi revelado progressivamente em diversas dispensações. Em Adão, em Noé, em Abraão, em Moisés, em Davi e em Cristo na nova aliança. Eu pensei que ia falar, mas o coração chega e acelerou. Alguém pode ler para mim Lucas capítulo 22, verso 20? Isso. Então, percebam. Como falei, né? O pacto da graça, ele foi revelado progressivamente em várias dispensações. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Que finalmente declara para a gente, na última ceia, dizendo que o seu sangue é derramado em favor de muitos. E aquele era o cálice da nova aliança. Isso nós estudaremos mais à frente em uma aula só sobre isso, que Deus estará nos trazendo. Então vejamos essa primeira administração progressiva do pacto da graça. A primeira revelação da aliança da graça é em Adão. Palmer Robertson chama essa revelação em Adão como o pacto, a aliança do começo. A primeira revelação acha-se no proto-evangelho. Nós bem conhecemos Gênesis 3,15. Alguns negam que isso tenha qualquer relação com a aliança, e por certo, ela não se refere a algum estabelecimento formal de aliança. Por mais que não tenha a palavra explícita aliança ou pacto, ela tem características de aliança. Nós conseguimos ver isso várias vezes antes da primeira expressão de aliança em Gênesis capítulo 6 com Noé. Ela tem características de aliança, há condições, há promessa, e há cláusulas da parte de Deus com o homem. A revelação do estabelecimento só poderia vir depois que a aliança se desenvolvesse na história. Ao mesmo tempo, Gênesis 3,15 contém a revelação da essência dessa aliança. E os seguintes pontos nessa primeira revelação, essa primeira revelação progressiva da aliança, da graça de Deus no Antigo Testamento, precisa ser observado. Primeiro, está aqui. A queda colocou o homem em associação com Satanás, mas Deus, ele rompe essa recém-formada aliança. A pôr inimizade entre a serpente e a mulher, Deus estabelece uma relação como sempre faz com a aliança. Como eu falei, a queda colocou o homem em associação com Satanás, ele se associa com ele na queda, e Deus chega rompendo isso. Só que Deus rompe, transformando agora a amizade de Satanás, a amizade do homem com Satanás, em inimizade. Vamos entender melhor, talvez eu tenha confundido, não sei, né? Porque às vezes eu falo rápido. O homem, após a queda, ele se associa com Satanás, e Deus faz uma aliança com o homem, desassociando essa amizade. Se o homem estava sendo amigo de Satanás por conta da queda, Deus transforma isso agora em inimizade. O homem e Satanás estão sendo inimigos, Deus transforma isso.
E Deus está restabelecendo, a partir de Gênesis 3,15, a amizade com o homem. E esta é a ideia de aliança. Um outro ponto que deve ser observado é que esta reabilitação do homem inclui graça santificante, pois somente com essa graça é que a amizade do homem com Satanás poderia ser transformada em inimizade. Então, a partir de Gênesis 3,15, Deus está transformando a amizade do homem em inimizade e reatando o seu relacionamento com o homem. Ele também está agora fazendo isso, invertendo isso, incluindo essa graça santificante, fazendo com que o homem torne agora amigo de Deus. E um outro ponto, que é o terceiro ponto, Deus teve que intervir a condição por meio da graça regeneradora, uma mudança interior. E quando Deus, com seu poder salvador, gera inimizade a Satanás no coração do homem, isto implica que Deus automaticamente escolhe o lado do homem. Ao gerar essa inimizade do homem com Satanás, Deus está escolhendo ficar do lado do homem, que ele se torna um confederado do homem na luta contra Satanás, e assim ele estabelece uma aliança ofensiva e defensiva. Um outro ponto a ser observado é que esta relação entre Deus e o homem por um lado e Satanás por outro não se limita aos indivíduos, mas se estende às suas sementes, como nós falamos, a questão da semente, né, da semente futura. A aliança é viva em sua forma de operar e também ela vai incluir as gerações futuras. Este é o elemento essencial da ideia da aliança. Não haverá apenas uma semente do homem, mas também haverá a semente da serpente. Isto é, o diabo haverá prolongado o conflito entre ambas as partes, do qual a semente do homem sairá vitoriosa. Essa é a promessa da aliança de Gênesis 3,15 a Adão. Um outro ponto é que então o conflito será decisivo. Embora o calcanhar da semente da mulher venha a ser ferido, a cabeça da serpente será esmagada. Esta só poderá picar o calcanhar e, ao fazê-lo, porá em perigo a sua cabeça. Eu tive essa ilustração bem presente lá em casa. Apareceu uma cobra na minha sala. Estava sentado, bem tranquilamente, assistindo. Lá, o fundo da minha casa tem um matagal, né, uma floresta praticamente, do apartamento, que liga à cidade do Espírito Santo. Eu estava bem sentadinho, quietinho, quando penso que não, uma cobra aparece praticamente no meu pé. Quando eu estava, no dia, eu estava estudando essa parte de Adão. No dia. Quando eu, sério, eu disse, é providência. Deus quer me ilustrar como tudo aconteceu. Não tem condição. A ilustração, gente. Quando eu vejo a cobra está na minha frente, quando eu pego a almofada para me defender, ela abre a boca. Pronto. Aí na minha cabeça, Gênesis 3,15. Se eu piso, ela me pega o calcanhar. Com a outra, eu esmagar a cabeça. Na minha mente estava isso, entendeu? Ela me fere o calcanhar, mas eu também piso a cabeça dela. Eu trouxe isso para a gente ilustrar o que de fato aconteceria nessa promessa. Na medida que a serpente feriria o calcanhar, a sua cabeça seria esmagada. E foi assim que eu fiz. Peguei o rodo, meti na cabeça dela, lembrei do texto. Pois imediatamente ela morreu mesmo. Era uma cobra, aquela corre-campo. Né? E eu não consigo não lidar com essas coisas não. Então esse é um ponto. Esse conflito será decisivo. Embora o calcanhar da semente da mulher seja ferido, a cabeça da serpente será esmagada. Outro ponto é que haverá... É porque eu me concentro aqui, esqueci de passar aqui. Vai dar certo. Outro ponto é que haverá sofrimento por parte da semente da mulher. Mas a picada mortal da serpente acabará resultando na sua própria morte. A morte de Cristo, em que é um sentido superior à semente da mulher, será a derrota de Satanás.
A profecia da redenção e ainda impessoal do proto-evangelho, mas é, não obstante, uma profecia messiânica. E um último ponto a ser observado nessa revelação a Adão, em última análise, é que a semente da mulher é Cristo, que assume a natureza humana e, sendo levado à morte de cruz, obtém a vitória decisiva sobre Satanás. Então, até aqui, na primeira parte que vimos sobre o pacto da graça, toda a introdução, e nessa primeira revelação a Adão, vocês tinham alguma dúvida? Se tiver, o pastor Renan está ali atrás. Não se preocupe não. André está coçando a testa. Tranquilo, né, André? Se quiser acrescentar alguma coisa também, Natan, os irmãos, podem ficar à vontade. Tá? Então vamos agora para a segunda revelação. Segunda revelação e implementação do pacto da graça. Feito agora a Noé. Nós tivemos a primeira em Adão. E agora vamos ter essa segunda em Noé, que segundo Palmer Robertson é chamado de o pacto da preservação. Eu queria que alguém abrisse em Gênesis capítulo 6, o verso 17 e o verso 22. Outra pessoa em Gênesis 8, do verso 20 ao verso 22. Por favor. Isso. 8 do 20 ao 22. Quem pode ler, por favor? Pode. Por um lado a gente vê Deus falando que irá destruir a terra, e por outro nós vimos Deus fazendo aliança de preservação da terra com Noé. Na aliança com Adão, aparece a primeira referência das duas linhagens desenvolvidas na qual nós falamos, a semente da mulher e a semente da serpente. Uma linhagem pertence à semente de Satanás e a outra à semente da mulher. Gênesis 14, 11 esboça o desenvolvimento primitivo dessas duas linhagens diferentes. A aliança com Noé aparece num contexto de desenvolvimento agora dessas duas linhagens e manifesta a atitude de Deus para com ambas. Destruição total e absoluta se acumulará sobre a semente de Satanás, enquanto que a livre e merecida graça será derramada generosamente sobre a semente da mulher. Isso expõe bem os dois textos que nós acabamos de ler. Tem outras passagens que apresentam inicialmente a natureza da aliança estabelecida com Noé. Depois vocês podem ler em casa, Gênesis 9, do 1 ao 7 e Gênesis 9, do 8 ao 17. Com base nessas passagens que nós estudamos e nessas que eu citei, nós podemos ver algumas características dessa aliança de Deus com Noé. Vejamos então a primeira característica da aliança de Deus com Noé. A aliança com Noé enfatiza essa estreita relação mútua das alianças da criação e da redenção. Muito do compromisso de Deus com Noé implica uma renovação das estipulações da criação.
A referência feita no texto de Deus a Noé, no qual diz as aves, os gados e todos os répteis que rastejam sobre a terra, de Gênesis 6:20 e 8:17, pode ser comparada com a descrição semelhante em Gênesis 1:24, 25 e 30. Uma outra coisa é a ordem de Deus a Noé e sua família, no sentido de frutificar, multiplicar e encher a terra, declarado em Gênesis 9:1, verso 7. Isso reflete mandamentos idênticos ao da criação. O outro que nós temos também, de forma semelhante, é o mandato cultural de sujeitar a terra, Gênesis 1:28, dito a Adão. Isso encontra estreito paralelo com a aliança com Noé. E como consequência, o medo e o terror do homem deviam cair sobre todos os animais e peixes de toda a criação, Gênesis 9:2. O governo do homem, irmãos, então, deverá ser exercido num contexto não natural, agora de terror e de medo após a queda. Todavia, ele continua a manter sua posição como dominador da criatura e da criação. Com isso, o homem não pensa só no seu livramento da sua alma. Ao contrário, irmãos, a redenção, por meio do pacto de Noé, a redenção envolve todo o nosso estilo de vida, como criatura social e também como criatura cultural. Embora tudo isso seja generalizado e seja tão abrangente no sentido de atingir a todos, nesse pacto especificamente, Deus está se relacionando com Noé por meio do pacto da graça. Noé, sua semente e toda a criação se beneficiam desse relacionamento gracioso. Uma segunda característica da aliança de Deus com Noé, a segunda característica, ela é distintiva da aliança com Noé, ela está relacionada com a particularidade da graça redentora de Deus. Antes do dilúvio, a impiedade do homem provocou a decisão de Deus eliminá-los da face da terra, em Gênesis 6, 5 e 7. Em contraste com essa determinação, Deus expressou uma atitude graciosa com Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6, 8. Dentre toda a massa da humanidade depravada, Deus dirigiu sua graça a um homem e também à sua família. A graça de Deus para com Noé, ela não foi concedida por causa da justiça do homem, mas por causa da particularidade do programa de redenção de Deus. O plano continua o mesmo, não é meritório do homem, mas é por causa do pacto da redenção de Deus em concordância feito na eternidade. Uma terceira característica, ela diz respeito à intenção de Deus de tratar com famílias em seus relacionamentos pactuais. Mais uma vez, nós vemos essa expressão do pacto de Deus abrangendo algo futuro, essa eternidade futura e não a eternidade passada. Os seus descendentes são incluídos, são abraçados, a semente posterior é incluída na aliança. Então, Deus destruirá a terra, mas especificamente a Noé, percebam o que é que ele diz em Gênesis 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Noé e sua família, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos serão preservados. Um outro texto, em Gênesis 7:1, ele diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E aqui nós temos a justiça do cabeça singular da família, que serve de base para a entrada de todos os seus descendentes na arca. Porque Noé é justo, toda a sua família experimenta a libertação do dilúvio. Uma quarta característica dessa aliança com Noé é que a aliança com Noé,
ela pode ser caracterizada principalmente como uma aliança da preservação, como falei no início, segundo Palmer Roberts. A dimensão dessa aliança com Noé torna-se evidente depois da resposta de Deus, a oferta de gratidão de Noé, depois que baixaram as águas do dilúvio. O capítulo 8, do verso 20 ao verso 22, alguém pode ler de Gênesis? Gênesis capítulo 8, do verso 20 ao verso 22. Irmã, licença, é o capítulo 8, verso 20 e 22? Nada, tranquilo. Isso. Isso. Essa dimensão dessa aliança com Noé é evidente depois a resposta de Deus após as águas baixarem, depois do sacrifício, da adoração de Noé oferecida a Deus. Mediante esse decreto de Deus, geral, a todos, Deus obriga-se a observar a terra na sua presente ordem universal até a consumação. Uma outra coisa, Deus ter consumido a terra pelo dilúvio, torna-se mais tarde um modelo de julgamento final da terra por Deus. Então nós temos aqui esse decreto de Deus, em que Deus se obriga a observar a terra até a sua consumação, e temos por meio da sua destruição, um exemplo claro da destruição da terra nos tempos finais. Uma outra característica, a quinta característica da aliança com Noé, é que a aliança com Noé possui um aspecto distintamente universalista. E esse é totalmente diferente do primeiro que eu falei. O primeiro que eu falei é sobre a graça especial de Deus à salvação. Esse sentido universalista pode ser melhor entendido por nós como uma graça comum. Vocês percebem que ele fala que haverá sol, haverá chuva, haverá inverno, haverá verão. E isso será estendido a toda a humanidade. Agora, não somente os eleitos de Deus recebem essas bênçãos, mas toda a humanidade, de forma geral, universal, receberão essas bênçãos. Então, ela tem esse aspecto universalista nesse sentido, não no sentido salvífico. É que todo o universo criado, incluindo a totalidade da humanidade, beneficia-se dessa aliança. Não somente o homem, mas todo o universo se beneficiará disso, como falei. Outra coisa, o compromisso de Deus de manter fielmente a ordem da criação revela a sua paciência para com toda a humanidade. Ele deseja tornar conhecido o testemunho da sua bondade por todo o universo. Toda a natureza revela que existe um Deus. E Deus faz com que a sua bondade seja conhecida por tudo aquilo que Ele estende à humanidade. Uma sexta característica dessa aliança de Deus com Noé, queria falar, pastor? Deus foi assim? Uma sexta característica da aliança de Deus com Noé é o selo da aliança com Noé, que enfatiza o caráter gracioso dessa aliança. Hoje, totalmente modificado, que é o arco-íris. O que fizeram com esse sinal? O que fizeram com o selo dessa aliança de Deus? Como deturparam isso?
E como é triste vermos um sinal tão belo de Deus ser estampado naquilo que Deus detesta. Em contexto de julgamento, simbolizado por nuvens carregadas de água, Deus designa a beleza abrangente do arco-íris para representar graça no julgamento. O seu Deus agora une as nuvens com o seu arco-íris para manifestar o seu propósito de graça livre e imerecida. O arco-íris, para um teólogo chamado Von Rad, eu acho que é assim o nome, pastor, não sei direito, ele observa que a palavra arco-íris no texto é a palavra normalmente usada para arco de batalha. Ele sugere que o arco-íris indica que Deus pôs de lado o seu arco de batalha depois do dilúvio. É um símbolo da graça que detém as flechas cintilantes da sua ira. Todas as vezes que olharmos agora para o arco-íris, lembremos dessa imagem. Deus colocando de lado o seu arco de guerra contra nós e trazendo para a gente essa livre graça imerecida. Não só especial na salvação, mas geral a toda a humanidade. Os homens deveriam reconhecer isso que Deus fez por eles. Apocalipse, capítulo 4, verso 3, eu queria que alguém lesse, por favor. Apocalipse 4, 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. No arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A arma de Deus está de lado contra cada um de nós na eternidade. Para concluir, a aliança com Noé provê a estrutura histórica na qual o princípio Emanuel pode experimentar sua completa realização. Deus veio em julgamento, mas também providenciou um contexto de preservação no qual a graça da redenção pode operar. A partir dessa aliança com Noé, torna-se muito mais claro o fato de que Deus está conosco. Não envolve somente o derramamento de sua graça sobre o seu povo, envolve também o derramamento da sua ira sobre a semente de Satanás. No pacto com Noé, os eleitos de Deus serão alcançados na preservação de sua ira, mas também no pacto com Noé, a semente de Satanás será alcançada pela ira de Deus. Que nossos corações, irmãos, possa se alegrar com o pacto de Deus feito com cada um de nós, com sua graça especial, com sua graça particular, de forma que Ele permite que um fiador pague aquilo que não poderíamos pagar. Ele providencia o próprio fiador sendo o seu filho para cumprir isso, e Ele agora nos torna seus filhos, e nós o seu povo, segundo a expressão que é base de toda essa aliança, por causa da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembremos-nos que na eternidade, no pacto redentivo, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, e por meio do seu Filho, Ele nos salvou, e por meio do seu Espírito, Ele nos redime e nos santifica. Que isso seja uma verdade prática em nossos corações e que essa verdade possa nortear nossas vidas. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Não? Pode falar, André. Características, né?
Muito bom. A gente sempre vai ver algumas alianças sem a palavra alianças, mas com características de aliança. Em Davi, numa aula mais à frente, a gente também vai conseguir enxergar isso. E tantas outras coisas no decorrer dessa progressiva revelação de Deus na história. Mais alguém? A morte de Cristo. A morte de Cristo. Diga, pastor. Sim. Sim. Isso. Sim, sim, sim. Sim. Sim, perfeito. Muito bom, pastor. Ok? Mais alguém? Rafael, fica se mexendo na cadeira para falar, pastor. Não? Tá, Rafael, tá. Ore, meu irmão, então, para encerrar. Já para me ouvir sua voz.